Cuidado, você pode estar sendo enganado. Sabia disso? Você precisa estar com as suas orelhas ligadas, com seus olhares atentos, para você não ser enganado. Fica comigo que eu vou te mostrar o porquê e por quem você pode estar sendo enganado. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. É isso aí pessoal, nós estamos aqui em busca de se aproximar, de conhecer, de ter mais de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, de sermos transformados por Ele dia por dia. Você viu aí que você está sendo enganado? Talvez você clicou nesse vídeo aí porque você viu, estou sendo enganado, por que eu estou sendo enganado? Você vai descobrir. Você sabia pessoal, nós estamos vivendo uma época onde o engano tem tomado de conta da nossa sociedade? Atualmente nós temos vivido muito engano. As pessoas falando muita mentira, falando muito algo que vem nos distrair. Mas antes de falar sobre engano, eu queria te falar o que é o engano. Engano é o seguinte, induzir ao erro. Engano é ocultar a verdade. Engano é cometer um equívoco. E muitas pessoas têm errado. Muitas pessoas têm falado mentira. Muitas pessoas têm vivido mentira. E sabe quem pode estar te enganando? Você mesmo. Estou fazendo aqui igual o profeta Natan fez com Davi, né? Chegou para Davi, contou uma história e depois falou, Davi, esse aí que dá a história é você. É igual eu estou falando para você aqui agora. Esse que pode estar te enganando, sabe quem é? É você mesmo. E eu te mostro na Bíblia Sagrada como que isso é real. Olha só, Tiago vai dizer o seguinte, Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Olha que interessante, tá bom? Guarde isso aí no seu coração. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha só o que diz. Enganando vocês mesmos. Olha só. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o que essa carta está dizendo para nós. Está dizendo que se você for somente ouvinte da palavra, pegue isso aqui e guarde no seu coração, para você não errar. Se você somente for ouvinte da palavra, o que vai acontecer? Você vai estar enganando a si mesmo. Não adianta, pessoal. Talvez você ache bem assim, acha bonito. Não, eu acho tão bonito ouvir uma pregação. Acho tão legal ir para o culto. Parece que eu sinto uma paz ali, escuto a palavra no domingo à noite, o pastor prega e eu... Nossa, é tão bom. Mas deixa eu te falar, a Bíblia é bem clara. Quando ela diz que não adianta você ser ouvinte, mas você precisa ser praticante daquilo que a palavra diz. E aqui, meu amigo, aqui está um problema. Porque nós temos uma certa dificuldade de seguir aquilo que está escrito. Eu te provo. Quer ver? Quem aqui, quando compra alguma coisa, normalmente quando você compra algo, o que vem? O manual, né? Para você pegar o manual, ler tudo direitinho e fazer tudo conforme está escrito. Agora a pergunta que eu te faço aí do outro lado é, você faz isso? Quando você compra alguma coisa, você lê o manual? Você segue as ordens do manual? Deixa eu te contar uma história interessante. Lá em casa, o meu filho Noah ganhou um carrinho e eu fui montar ele sem ler o manual. E interessante porque tinha uma peça lá que eu não podia montar primeiro que a outra, porque se eu montasse primeiro que a outra, não tinha como mais desmontar para colocar a outra que tinha que ser colocada primeiro. E o que eu fiz? Saí montando do meu jeito, coloquei a peça lá que não podia ser colocada e não tinha como colocar um ferrinho para poder dirigir o carrinho dele. E o que acontece? Está até hoje o carrinho lá em casa, sem a direção, porque não consegue mais tirar aquela peça para colocar de novo. Por quê? Porque eu não fiz conforme o manual. O que eu aprendo com isso, pessoal? Eu queria compartilhar com você como a Bíblia está dizendo. Não se deixe enganar. Não engane a si mesmo. Se você somente ouve a palavra, mas não a pratica, não adianta nada. Se você vai para a igreja porque você acha legal, acha conveniente, não é conveniente para a igreja. Não adianta ser conveniente. Você precisa ser convencido de verdade e ser transformado pela palavra. Pegar a palavra e colocar em prática. Porque se você somente ouvir, você, não sou eu não, tá bom?
A Bíblia não falou que eu estou te enganando, que os apóstolos estão te enganando, que os pastores estão te enganando, que os líderes estão te enganando, não. Ele falou bem assim, ó, que quem está te enganando é você mesmo. Você está achando na sua cabeça que está fazendo o certo, mas você não está fazendo o certo. Porque fazer o certo é fazer aquilo que a palavra manda você fazer. Olha o exemplo que ele falou aqui. Quem é que chega no espelho, olha-se no espelho e depois não se arruma nada? Não tem como, né? Quando você vai sair de casa para o trabalho, para a faculdade, para fazer alguma coisa, o que acontece? Você vai lá, se arruma, olha no cabelo, olha lá, penteia o cabelo, olha o rosto, vê se não tem nada fora do lugar ali, uma mancha, nem nada. Não é assim? Se arruma no espelho. A mesma coisa, pessoal, tem que ser com a palavra de Deus. Você precisa pegar a Bíblia aqui, ó, lê-la e fazer, sabe o quê? Espera aí. Aqui está mandando eu amar a Deus de todo o coração. Espera aí. Então eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Aqui está dizendo para eu amar ao meu próximo como a mim mesmo. Ah, a Bíblia está dizendo, olha só que interessante, que eu devo amar o meu inimigo. Ah, não. Aí dói, né? Aí nessa parte a gente quer cortar da Bíblia, né? Mas a Bíblia está dizendo bem assim, ó, que aqueles que buscam o Senhor serão abençoados. Essa aqui eu quero, essa aqui eu pego para mim, né? Agora aquela parte de amar os inimigos, né? Porque se a gente amar aquele que nos amam, que gosta da gente, que recompensa nós teremos? A Bíblia não fala isso? Então, ou seja, nós temos que pegar a Bíblia e seguir. A Bíblia manda o que? A gente perdoar. A gente tem que pegar e falar, peraí, eu tenho que perdoar. Eu tenho um ressentimento de alguém? Eu estou com mágoa de alguém? Ah, estou com mágoa de fulano de tal. Meu pai, minha mãe, meu irmão, não estou falando com ele, eu não estou falando com minha mãe. Quantos anos tem que eu não falo com meu pai, com minha mãe? Eu tenho que perdoar. A Bíblia manda eu perdoar. Então, se eu estou seguindo a Cristo, a Bíblia está mandando eu perdoar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, tá, pessoal? Mas é necessário. Você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se Ele mandou você perdoar, então perdoe. Se Ele mandou você amar, então ame. Se Ele mandou você ter compaixão das pessoas, então tenha compaixão das pessoas. A Bíblia vai nos contar uma história interessante do samaritano, do bom samaritano, que estava ferido lá no chão, a parábola que Jesus conta, de um homem que precisava de ajuda e o sacerdote, o levita, não ajudou. Mas viu o samaritano e ajudou, não é verdade? Então, ou seja, nós temos que ter compaixão das pessoas que nos cercam. Então, nós temos que seguir verdadeiramente o que está escrito, temos que ser verdadeiros. A Bíblia manda a gente falar a verdade, ser verdadeiro. Por quê? Porque o pai da mentira é quem, pessoal? É o diabo. A Bíblia fala isso, que o pai da mentira é o diabo. Então, se você é mentiroso, você é filho de quem? Mas o que acontece é que nós achamos que somos convenientes, que estamos fazendo certo no nosso dia a dia, agindo da forma errada. Então, a Bíblia manda ser verdadeiro, seja verdadeiro. A Bíblia manda você falar a verdade, fala a verdade. Porque você não quer ser filho do inimigo, né? Você quer ser filho de Deus? Então, filho de Deus anda na luz, anda na verdade, fala as coisas certas, obedece a palavra. Filho de Deus obedece ao Pai. Então, você precisa obedecer aquilo que está escrito. Outra coisa, a Bíblia nos orienta, estou dando só alguns pontos aqui, tá bom? Depois você vai ler lá e procura outro para você aplicar na sua vida aí. A Bíblia manda a gente ser generosos, ajudar as pessoas. A Bíblia fala que quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, muito colherá. Então nós temos que ser generosos, dar para nossas pessoas, ajudar, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, irmãos. Esse aqui eu pulo? Eu pulo essa parte para não falar? Porque é muito fácil a gente somente falar, pessoal. Não adianta eu achar que sou cristão, eu tenho que viver como um cristão. Porque senão, volto a repetir o que eu falei no começo, você está tendo o seu próprio algoz, você está se enganando. Então, seja generoso, seja alegre, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Gratidão abre porta para outras bênçãos. A gente tem focado tanto em outras coisas, esquecemos de agradecer pelo aquilo que nós temos. E guarde isso no seu coração que eu vou falar agora. Olha só, a nossa vida hoje é fruto da nossa oração ontem. Tem muitas coisas que nós temos hoje, que nós estávamos orando alguns anos atrás e temos hoje. Mas esquecemos que um dia nós oramos. E agora nós estamos murmurando por algo que nós ainda não temos. Então escute, seja grato pelo que você tem hoje. Desfrute da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu estudo, daquilo que você possui, da presença de Deus. Aproveite esse momento, tá bom? E seja grato a Ele. Quer ver outro ponto? Sirva. A Bíblia nos manda a gente servir uns aos outros. Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Então, se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos servir. Você tem servido?
Você tem ajudado a sua comunidade local, sua igreja local? Você tem ajudado as pessoas mais próximas? Olha só que interessante. Eu estava ministrando um estudo lá na igreja, falando sobre o serviço, né? E aí minha irmã me perguntou, mas eu sirvo as pessoas fora da minha igreja. Tá valendo? Claro que tá valendo. Você está ajudando pessoas lá fora, está ajudando, semeando, compartilhando palavras de bênçãos. Mas escute isso aqui. Imagina só a cena de uma pessoa que ela mora numa casa, ela chega nessa casa, ela come nessa casa, ela banha nessa casa, ela se arruma nessa casa, ela dorme nessa casa, mas ela não faz nada em casa. Ela só chega, a comida tem que estar pronta, ela vai se arrumar no banheiro, tem que estar com água, chuveiro quente, tudo arrumadinho para ela poder fazer as coisas e vai embora. Você acha que o dono dessa casa, ou você que moraria nessa casa, responsável por essa casa, ficaria feliz por alguém que só chega, faz tudo isso aí em casa, só usufrui das coisas e não ajuda em nada? Como é que você se sentiria? Então é assim muitas vezes na casa de Deus. Às vezes você recebe bênçãos numa comunidade local, na sua igreja, seu pastor, do seu líder, mas você não ajuda lá em nada, só ajuda fora. Você está nessa situação, somente chega, se alimenta e vai embora. Então sirva na sua comunidade local, ajude as pessoas da sua comunidade local, ajude seu líder, seu pastor, ajude sua igreja, ajude pessoas fora também, ajude, tá bom? Sirva as pessoas de fora também, mas a Bíblia fala, sirva primeiramente os de casa. Então não deixe de ajudar na sua casa, tá bom? Não se engane, pessoal. Não seja você mesmo enganador de você mesmo, não. Como a palavra de Deus aqui diz, aqui eu termino o vídeo. Você precisa não somente ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Tá bom? Guarde essa mensagem no seu coração aí. Gostou do vídeo? Comente aí. Serei um praticante da palavra. Pode ser? Serei um praticante da palavra. Não vai ser fácil, mas estamos aqui lutando dia por dia, tá bom? Mande esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas também. Tá bom? Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva, pessoal. Nós estamos aqui sempre em busca de incentivar você e nós juntos termos mais e mais desse Jesus, tá bom? Deixa aqui o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.